Vocês sabiam que, segundo a teoria evolucionista, os seres humanos e os grandes primatas possuem um ancestral comum? Pesquisas desenvolvidas nas últimas décadas nos campos da antropologia, da biologia e da arqueologia sugerem que a separação entre a linhagem dos seres humanos, ou seja, nós, e a dos grandes primatas, como gorilas e chimpanzés, por exemplo, ocorreu provavelmente entre 10 e 7 milhões de anos atrás. Essa linha de estudos baseia-se em pesquisas fósseis e genéticas. A maior quantidade de fósseis e também os fósseis mais antigos foram descobertos na África, o que levou os pesquisadores a concluir que os primeiros ancestrais dos seres humanos e o homem moderno surgiram nesse continente. Ou seja, o berço da humanidade é o continente africano. Traduzindo, por mais branquinho que você seja, sua origem é a África. Viu? Os seres humanos originados de grupos de primatas, mas com algumas características semelhantes às do homem moderno, foram chamados de hominídeos, os quais viveram nas savanas africanas há cerca de 4 milhões e meio de anos e pertencem ao gênero Australopithecus. No período compreendido entre 4 e 1 milhão de anos atrás, diversas espécies de Australopithecus teriam coexistido e eventualmente competido entre si. Estudos indicam que esses hominídeos se alimentavam de folhas, grãos e frutos e caminhavam em postura ereta. E vou te contar um negócio, eles também comiam carniça, porque não é todo dia que se tinha acesso à caça e, consequentemente, à carne. Acredite! Mas nós já comemos carniça. E você aí muitas vezes cheio de nojinho para comer algumas coisinhas. E os teus ancestrais já foram carniceiro. É muito provável que as mudanças ambientais nas savanas africanas tenham provocado a extinção de grande parte das espécies de Australopithecus. Porém, algumas linhagens, por apresentarem características que facilitavam a adaptação ao ambiente, sobreviveram e geraram descendentes. Olha a teoria evolucionista aí, gente, a qual já falamos em outro vídeo aqui no canal. Se não assistiu, vai lá e assiste, que vale muito a pena para entender esse contexto. Voltemos. Vamos voltar ao nosso assunto desta aula. Surge então o gênero Homo, que surgiu por volta de 2 milhões de anos atrás. Acredita-se que o Homo sapiens, espécie a qual pertencemos e única sobrevivente do gênero Homo, também tenha surgido no continente africano há aproximadamente 190 mil anos. Tradicionalmente, se divide a história em pré-história e história. Segundo essa divisão, a pré-história corresponde ao período anterior à invenção da escrita, e a história ao período posterior. Mas a história não se faz apenas de documentos escritos. Todos os vestígios deixados pelos seres humanos são fonte que nos ajudam a conhecer a vida das pessoas em outros tempos. Assim, se os sujeitos da história são todos os homens e mulheres que, com a sua experiência, transformam a natureza para poder sobreviver, então a história existe desde o momento em que as primeiras espécies do gênero Homo surgiram no planeta, há cerca de 2 milhões de anos. A fase da história da humanidade anterior à invenção da escrita pode ser dividida em 3 períodos distintos: o Paleolítico, o período da Pedra Lascada, que teve início com o surgimento do Homo habilis há cerca de 2 milhões de anos e se estendeu até aproximadamente 12 mil anos atrás. O Neolítico, ou período da Pedra Polida, que teve início por volta de 12 mil anos atrás, e a Idade dos Metais, que se estendeu de aproximadamente 8 mil anos atrás até o século III a.C. Porém, essa periodização, assim como outras, é um recurso puramente didático para nós nos situarmos no tempo e no espaço. Ah, fica bonito assim, né, gente? Ah, parece uma coisa bem chique. Ah, eu gosto. Vamos lá. As transformações pelas quais passaram os grupos humanos não aconteceram da mesma maneira nem ao mesmo tempo. Além disso,
as inovações de determinada época conviveram com tecnologias desenvolvidas em períodos anteriores. Instrumentos ou utensílios de pedra, por exemplo, continuaram sendo utilizados por grupos humanos que já produziam artefatos de cerâmica ou de metal. É o caso, por exemplo, se vamos pensar aqui no Brasil, né? Nós temos grupos indígenas que desconhecem a escrita, que ainda fabricam instrumentos feitos de pedra lascada, de pedra polida. Então, ou seja, nós temos, independente do tempo histórico, ainda características relacionadas ao período denominado de pré-história. Nós temos características ainda do feudalismo. Isso, então, independe de cada grupo humano, certo? Vamos conhecer, gente, um pouquinho do Paleolítico. Pois os humanos do Paleolítico viviam em grupos e garantiam sua subsistência por meio da caça, da pesca e da coleta de frutos e raízes, pois desconheciam a agricultura e a criação de animais, o que os obrigava a serem nômades, ou seja, viviam se deslocando de um lugar para o outro, pois viviam apenas do que a natureza lhes oferecia, utilizando apenas objetos feitos com pedra lascada, madeira, ossos e dentes de animais. Mas o domínio do fogo mudou completamente a vida desse pessoal do Paleolítico, pois o fogo permitiu a iluminação de caminhos e das moradias, iluminou as trevas da noite, o aquecimento durante o frio, a defesa contra os animais selvagens e o cozimento dos alimentos. E pensem comigo, gente, ao cozinhar os alimentos, o homem ampliou a sua dieta, melhorando a sua qualidade de vida, pois passou a consumir maior variedade de raízes e frutos que crus eram muito mais duros e certamente não poderiam ser ingeridos. Há cerca de mais ou menos 40 mil anos é o início da última fase do Paleolítico, em que ocorreram transformações muito importantes, como, por exemplo, o aperfeiçoamento dos artefatos e a introdução do arco e da flecha, que, aliás, foi o primeiro instrumento criado pela humanidade que utilizava a força mecânica. E, além disso, as modificações no ambiente terrestre se refletiram nos hábitos dos seres humanos, contribuindo para a sedentarização de alguns grupos, ou seja, sua fixação em determinadas regiões. Algumas sociedades, então, iniciaram o cultivo de espécies comestíveis. Também são desse período as primeiras pinturas rupestres, que são aqueles registros feitos em rochas ao ar livre e que geralmente encontramos no interior, nas paredes das cavernas. E aí muita gente se pergunta, mas por que eles pintavam dentro das cavernas? Eles gostavam de pintar nas cavernas? Não, gente, eles pintavam em tudo que era lugar. Só que pensem comigo, utilizando tintas da melhor qualidade para pintar a casa de vocês. Por melhor que seja, passados 5, 10, 15, 20 anos, essa tinta vai desaparecer. Agora, pensem que esse pessoal lá da pré-história utilizava pigmento natural. O sangue, utilizavam resíduos de combustão, pigmentos vegetais. Pegando sol, chuva, calor, vento, frio, óbvio que iriam desaparecer. No interior das cavernas, essas pinturas ficavam isoladas dessas adversidades do tempo, o que proporcionou a elas chegarem até os nossos dias. Certo? Agora tu entendeu por que tá lá dentro das cavernas, né? Ah, professor Hanir também é cultura. E essas pinturas, geralmente, gente, eram representações de animais, de seres humanos, de plantas, as quais provavelmente foram utilizadas como um tipo de linguagem que auxiliava a comunicação entre os diferentes grupos humanos, bem como um caráter ritualístico de magia, religião, misticismo, pois eles acreditavam que os indivíduos, ao pintar aquilo, certamente eles retirariam o espírito vital dos animais ou incorporariam elementos mágicos àquelas pinturas, fazendo com que aquelas cenas se reproduzissem na vida real, garantindo uma boa caçada, enfim, tudo que eles desejassem, até mesmo que o grupo se unisse, que vencessem um determinado combate.
Era mais ou menos quando vamos na igreja ou no culto rezar ou fazer aquela oferenda para o orixá para pedir que aquele nosso desejo seja atendido. Agora vamos falar da Revolução Neolítica, pois é no início do período neolítico, por volta de 12 mil anos atrás, que os grupos de caçadores e coletores haviam acumulado uma razoável bagagem cultural. A experiência os ensinou a identificar quais animais podiam caçar e também conhecer as plantas que eram comestíveis ou úteis no tratamento de doenças. Falei isso, gente, aqui quando eu falei sobre os índios do Brasil que usam as plantas, etc e tal. É mais ou menos por ali. Fica a dica para mais um vídeo do Professor Ranir. Ah, moleque! E moleca também. Vamos lá. Também é no Neolítico que surgem as primeiras crenças religiosas, pois a humanidade busca, através da religião, compreender os fenômenos da natureza. Ou seja, aquilo que os caras não conseguiam entender como acontecia, na época não existia ciência, então eles precisavam compreender o que estava acontecendo, um fogo, um raio, um trovão, um relâmpago. Então eles atribuem a isso como se fosse um ser sobrenatural, místico, mágico. É assim que surge a religião, que depois vai ser usada de maneira bem nefasta desde lá do surgimento das primeiras civilizações até os dias de hoje. Que porcaria! Durante o Neolítico, o ser humano também ampliou sua intervenção na natureza. Além de caçar e coletar frutos e sementes, ele começou a cultivar plantas necessárias para sua subsistência e a domesticar animais. A atividade agropastoril forneceu aos indivíduos uma fonte estável de alimento, contribuindo para que eles se fixassem nas áreas mais férteis e construíssem casas de madeira, pedra, barro, ou também utilizando tijolo de barro, que alguns chamam de adobe. A agricultura desenvolveu-se em maior ou menor grau, em períodos mais ou menos próximos, em diversas regiões, mas com grande importância e impacto socioeconômico e cultural, principalmente na China, na América Central, no Peru e no Oriente Próximo, em especial na região da Crescente Fértil. Viram como a Europa nem sempre esteve à frente de tudo? Viu só? E tem gente que acha que os europeus são tudo. Não, vocês vão ver que a humanidade não começa na Europa, as primeiras civilizações não começam na Europa. Aliás, a Europa está atrasada num monte de coisas. Depois, mais tarde, com as grandes navegações, é que os caras vão nos convencer de que eles eram os caras. Entendeu aí? Consegui entender? Acho bom, né? Pô, tu grava todas as aulas, tem que entender o que eu tô falando aí, né? Não adianta ficar só na produção. Mentira, gente, não tem ninguém na produção, nada. Só a minha esposa que tá ali ajudando na gravação ali atrás. Mas vamos lá, fica mais bonito assim, parece que tem uma produção aqui, um estúdio. Não tem. Não temos essa bala na agulha aqui no canal. Essa região estende-se desde o vale do rio Nilo, no Egito, até a Mesopotâmia, área cortada pelos rios Tigre e Eufrates, e hoje correspondente aos territórios do Iraque e da Síria. Conhecidas como Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola, as mudanças relacionadas ao início da agricultura ampliaram o domínio do homem sobre a natureza, resultando na maior produção de alimentos e no consequente crescimento populacional. Barriguinha cheia, população aumenta. Na época não tinha internet, não tinha Netflix, né? A barriguinha estava cheia, não tinha o que fazer, povoaram o mundo. Bom, acredita-se que foi também nesse período que as comunidades tenham começado a desenvolver a técnica da cerâmica, endurecendo o barro no fogo. Os utensílios de cerâmica, eles eram utilizados para preparar e armazenar alimentos e bebidas, o que permitiu às comunidades produzir excedentes e estocá-los. Descoberta essa, gente, que impulsionou o desenvolvimento da agricultura. Além do caráter utilitário, as peças de cerâmica tinham funções decorativas e ritualísticas, servindo também de urnas funerárias. Inclusive eu recomendo, se tu quer saber um pouco mais sobre isso, nós temos algumas urnas funerárias feitas de cerâmica pelos índios
brasileiros, especialmente aqui do Rio Grande do Sul, no Museu Júlio de Castilhos, ali no centro de Porto Alegre. Vai lá, é um baita passeio e é de graça. Dá pra fazer aquela presa com o namorado, com a namorada. Ah, eu sou um intelectual, eu sou um cultural. Vamos passear no gasômetro, mas a gente podia dar uma passadinha ali no Museu Júlio de Castilhos, ali é bem legal. Já pensou que charme que tu faz pro teu namorado, pra tua namorada? Que baita intelectual. E se ele, a cabecinha é meio oca ou ela, vai dizer, bah, cara chato, tu vai tomar um pé na bunda. Então é o seguinte, vai pelo teu instinto, tá certo? As primeiras comunidades estabelecidas na região da Crescente Fértil eram constituídas de poucas famílias extensas, conhecidas como famílias clânicas ou clãs. A reunião de diferentes clãs formava uma tribo, que se distribuía por várias aldeias. O poder político, como conhecemos hoje, ainda não existia. O papel do líder era administrar eventuais conflitos. Os homens que realizavam essa função eram escolhidos entre os chefes das famílias por suas habilidades. Mas com o tempo surgiu a figura do patriarca, escolhido entre os mais valentes e sábios chefes de família. Líder religioso e político, o patriarca tinha como uma das principais tarefas proteger a comunidade contra os ataques dos grupos rivais, que investiam contra as aldeias em busca de alimentos e de animais domesticados. A economia de uma comunidade neolítica era de subsistência, gerando poucos excedentes. Além da agricultura, criavam-se cabras, porcos e bois. O cão, já domesticado, era um valioso auxiliar no pastoreio. E Cusquinho, né? Cusquinho sempre teve com a gente, né? Sempre foi o melhor amigo do homem, da mulher também, né, gente? Cachorrinho é um bichinho. Ah, eu amo os Cusquinhos. Eu tenho os Cusquinhos aqui dos meus vizinhos que late a noite inteira. Mas eu continuo amando os Cusquinhos. É bem bacana os Cusquinhos. Né? Cusquinho é legal. Cachorro é bacana. Desde que ele não lata a noite inteira. Tem cachorrinho que late a noite inteira na casa de vocês? Aqui na minha tem valendo, gente. E tem valendo. Vamos lá. Vamos seguir. Mas eu amo os Cusquinhos. Entre as plantas cultivadas estavam o trigo e a cevada, produtos essenciais para a alimentação dos habitantes das aldeias. Além disso, os homens do Neolítico passaram a utilizar fibras vegetais, como é o caso do linho, e a lã para fazer vestimentas, reduzindo assim o uso de peles de animais. Se tu pensava que as pessoas começaram a usar roupa porque tinham vergonha de mostrar a periquita e o pintinho, tá enganado. As pessoas começaram a usar roupas para se proteger das hostilidades geoclimáticas. Exato. Depois que vem essa coisa do pudor e etc e tal, tá, gente? É importante a gente perceber que veio primeiro o ovo ou a galinha. Nas aldeias, o cultivo dos campos, o pastoreio e as atividades de tecelagem e cerâmica eram exercidos por todos os grupos familiares que dividiam entre si os frutos do trabalho. A divisão do trabalho reduzia-se às diferenças na distribuição de tarefas por sexo e por idade, igual os índios do Brasil, que a gente já falou aqui no vídeo. De novo eu tô falando nisso. Vá assistir mais um vídeo do professor Ranir. Então, gente, nessa época ainda não existia propriedade privadas, nem ricos nem pobres. Tudo pertencia ao grupo, o que podemos chamar de comunismo primitivo, bando de comunista. Esquerdalha, esquerdopata. Que horror, cara. Um dia a gente vai ter muita vergonha desse momento. Ah, vai ter, com certeza. Então, gente, esse fato de não ter propriedade privada, não ter rico, não ter pobre, a historiografia denominou esse momento da pré-história, né? Essa relação econômica de comunismo primitivo. Mas agora vamos falar da formação das cidades, que surgem a partir da necessidade de proteção e obras para o aproveitamento das águas para a irrigação agrícola e a criação de animais, a drenagem de pântanos e também a construção de muros para proteção contra possíveis invasões. Ou seja, os caras precisavam se organizar mutuamente, coletivamente, para poderem desenvolver esses vários aspectos da agricultura, a proteção. Era muito necessário essa organização social. Mas seguimos.
Com a invenção do arado por volta de 5000 a.C., foi possível agregar nutrientes naturais ao solo e torná-lo mais produtivo. Assim como o uso de técnicas de irrigação, inovações no cultivo da terra e mudanças nos métodos de trabalho que possibilitaram um aumento considerável na produção de alimentos, gerando um volume maior de excedentes, ou seja, começou a sobrar rango. Sendo que o aumento das colheitas teve consequências muito importantes. Com mais alimentos disponíveis, foi possível melhorar as condições de sobrevivência, o que resultou num acentuado crescimento populacional. Crescei e multiplicai-vos. Sem internet, sem Netflix, sem televisão, vamos aumentar a população. Viu, gente? Inclusive rimou. Além disso, os camponeses puderam trocar excedentes agrícolas por arados e outros objetos. Surge assim o comércio, inicialmente com base no escambo. O que é escambo? É na troca de produtos, não é, gente? Sem o uso do dinheiro. Não existe dinheiro ainda, por enquanto. Que bom, graças a Deus, nessa época. O crescimento das aldeias, então, a gente vai dar origem às primeiras cidades, o que também podemos chamar de núcleos urbanos. Contudo, as cidades não eram apenas aldeias maiores com uma população numerosa. Pense comigo. Enquanto as aldeias possuíam uma estrutura simples de sobrevivência, baseada em relações igualitárias, nas cidades surgiram chefes políticos, com autoridade para administrar a vida social. Além disso, muitas atividades foram criadas para atender às necessidades geradas pelo cotidiano dos centros urbanos, como as de artesãos, guerreiros e comerciantes. Ou seja, haviam profissionais e serviços nas cidades que não se encontravam nas zonas rurais, surgindo a partir daí grupos dominantes e subalternos, proprietários e não proprietários, ricos e pobres. A sociedade deixa de viver um comunismo primitivo, sem classes sociais e sem propriedade privada. Acabou a mamata! Não. Se você sempre se perguntou onde e quando isso aconteceu, quando começou, você acabou de descobrir. A criação de tais cidades é geralmente atribuída aos sumérios, que viviam no sul da Mesopotâmia. No entanto, núcleos urbanos também surgiram em todo o crescente fértil, na Índia, na China. Entre as cidades mais antigas, nós podemos citar Jericó, que fica na Palestina, um núcleo urbano habitado há mais ou menos 11.000 anos, nas proximidades do Rio Jordão, e Çatalhöyük, na Turquia, fundada há aproximadamente 10.000 anos. Agora, então, vamos falar do último período da pré-história, a chamada Idade dos Metais. Pois nesse período, os instrumentos de pedra foram substituídos aos poucos pelos de metal, tendo sido o cobre o primeiro metal a ser explorado, por volta aí, gente, de 5.000 a.C., seguido do bronze, o qual é resultado da mistura do cobre com o estanho, por volta aí de 3.000 a.C. E mais tarde, bem mais tarde, por volta aí de 1500 a.C., surge o ferro. A princípio, o cobre, por ser muito maleável, era moldado a frio, trabalhado a marteladas, mas com o passar do tempo o metal passou a ser aquecido, despejando ele, gente, em moldes de cerâmica ou de pedra. E entre esses metais, o ferro foi o mais difícil de manusear, pois a moldagem dele requeria uma enorme habilidade e um forno de altíssima temperatura, tendo que chegar a 1.100 graus. Para quem não está ligado, só para ter uma ideia, a água, quando ferve, ela chega a 100 graus. Os caras tinham que multiplicar essa temperatura por 11. Voltando, então, em razão dessa sua durabilidade e flexibilidade, o ferro foi utilizado na confecção de ferramentas, como armas, utensílios domésticos, entre outros artigos. Pois bem, agora vamos conhecer como acabou a pré-história. Pois durante a Idade dos Metais, a tradicional autoridade dos chefes de família
adequada para as pequenas comunidades agropastoris, ela acabou se mostrando insuficiente para fazer essa gestão numa sociedade mais complexa, que era marcada pelo crescimento do comércio e um aumento significativo da população. O surgimento de um excedente agrícola e a diversificação das atividades econômicas levaram à criação de uma estrutura de poder centralizada. Ou seja, surgiu o Estado, onde os governantes administravam a riqueza, organizavam a construção de diques, canais de irrigação e outras obras públicas, criavam leis e instituíam tributos. Esses caras geralmente eram apoiados por diversos grupos de funcionários públicos, na época que o funcionário público tinha algum valor, né? Pelo menos, tipo eu, assim, né? Hoje não tem valor nenhum. Tem que resmungar mesmo. Não tem o que fazer. Fazer o que eu tô aqui fazendo? Pra ver se alguém valoriza alguma coisa disso do governo. Não, né? Só persegue os professores. É bravo. Vamos voltar. Não adianta eu ficar aqui me lamentando também, né? Além dos funcionários públicos que eram, naquela época, muito valorizados, eram uma elite que cuidavam da administração pública, se bem que os caras que cuidam da administração pública continuam sendo elite, né? Continuam ganhando bem, né? E fora a corrupção, um monte de falcatrua, troca por isso, troca de cargo, etc e tal, né? Então vejam só que vem desde lá do tempo, né, que se amarrava cachorro com linguiça. Essa falcatrua de quem tá no poder. Os sacerdotes também eram a elite, né, que se encarregavam das práticas religiosas, e os guerreiros responsáveis pela defesa das cidades, pela manutenção da ordem e baixar o sarrafo daqueles que estavam descontentes. Não é verdade, Juninho? É verdade, né, Juninho? Mas tu baixava o sarrafo nos caras também, né? Tu foi um conquistador, eu não sei por que insisto em falar contigo, cara. Outra mudança fundamental ligada à formação do Estado foi o aparecimento cada vez maior da propriedade privada. Olha aí, olha só os caras, cada uma, olha só, isso é meu. Convencer os caras que aquele pedaço de terra era dele, aquele rio era dele, aquelas madeiras, aquela riqueza, e as pessoas acreditavam. E quando não acreditavam, servia lá as forças, né, o exército, a polícia, baixar o sarrafo nos caras. Ah, mas que coisa séria. Então, a seguir, né, não é muito diferente de hoje. Diferente, gente, é mesmo das comunidades de clãs daquela época, pois lá a terra, a água, os produtos, o trabalho, tudo pertencia à coletividade. A partir do surgimento do Estado e do fortalecimento dos templos e do poder político, ou seja, do poder daqueles caras, dos políticos, foram introduzidos novos elementos de desigualdade que você consegue ver todos os dias nos nossos telejornais, nas revistas e na internet. Uma elite, então, gente, ligada aos reis e aos sacerdotes, passou a se apropriar de parte das colheitas, assim como das terras produtivas, o que nós chamamos de imposto. E quem tinha menos pagava mais, e quem tinha mais não pagava. Era pior do que hoje. Sabia, gente, que quem ganha menos no Brasil paga muito mais imposto proporcionalmente do que quem ganha muito? Fica a dica. Pensa nisso, tô contigo, fica a dica. Tu é cego! Daqui a pouco vão me prender por causa das minhas aulas, hein? Vamos, professor subversivo, faz as pessoas pensarem. Não consegue, né? Voltando. A união, então, gente, de algumas cidades ou estados que podiam ou não fazer parte da mesma civilização, deu origem a impérios que dominaram muitos povos e se estenderam por vastos territórios. Junto com a metalurgia, a agricultura, a pecuária, a religiosidade e a organização estatal, a humanidade descobre a propriedade privada e a ganância e a dominação de seu semelhante. Que coisa triste. Onde a felicidade de poucos é construída a partir da exploração e da tristeza de muitos. De lá para cá, nos restaram senhores e escravos, nobres e plebeus, patrões e empregados. E você, de que lado está? O que pensa sobre isso? Deixe nos comentários sua opinião. Ela é muito importante para nós fazermos e estabelecermos uma reflexão sobre um mundo melhor. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Um fraternal abraço e um beijo no coração. Tchau, tchau, gente. Valeu.